Levanta essa mão e diga glória àquele que vive para sempre. Renda graças àquele que tudo pode. Oh, engrandeça o nome dele. Eu não sei se você está entendendo, mas desde o início desse culto, Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te conduzindo em triunfo. Eu estou te conduzindo em triunfo. Eu não estou te conduzindo a um lugar de derrota. Eu estou te conduzindo em triunfo. É de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. É de glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Levante a mão e diga: é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Deus vivo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Se tem um aleluia aí, diga aleluia. Se tem um glória, solta um glória. É um brado de vitória. Oh glória! Você não vai ficar envergonhada. Você não será envergonhado. Aleluia. Senta devagar para não pecar. Devagar. Eita glória. Senta dando glória, que é para não perder essa fiação. Aleluia. Oh glória, Jesus. Aleluia, meu Deus. Irmãos, eu só vou dar continuidade aqui, porque o que Deus confiou ao meu coração corrobora, combina, se estende. Porque de verdade, hoje aqui não tem piscina, é um rio que corre, que corre, que corre. E ele está correndo aqui nessa noite. Deus abençoe, profeta Vinícius Iracê. Eu nunca sei se eu devo falar Iracê ou Iracete. Eu não sei como é, se o T é mudo, se pronuncia. Como sua mãe lhe chamava ou lhe chama? T mudo, Iracê então, né? Eita, Iracete. É isso. Profeta Vinícius, é uma alegria estar aqui. Pastor Ariane, Deus abençoe sua vida, viu? Meu Deus, pastor Irineu, falei certo? Não, falei? Glória a Deus. Desde quando ele começou a ministrar, eu falei: Jesus, o que é isso? Gente, há uma unção de Deus nesse lugar aqui. Todos vocês que estão em casa, estão sentindo em casa, no trabalho? Você que está acompanhando ao vivo aí agora, se você estiver sentindo, escreve isso para a edificação da fé de quem está aí. E comece a dizer: eu estou sentindo aqui, Camila, aqui onde eu estou sentindo. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz: e tudo que dois de vós ligardes na terra será ligado no céu. Você imagina então aqui o que Deus não está ligando? Deus não está só ligando, Deus está derramando. Estamos vivendo hoje aqui a bênção da comunhão, aquela que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, e que desce, e que desce. O que é isso, Camila? Isso é óleo, isso é unção de Deus com poder para despedaçar jugo. Oh glória, meu Deus! Ai Jesus! Camila, por que você está assim? Porque não é toda hora, não é todo dia que eu sinto isso, mas hoje é uma unção despedaçando cadeias e grilhões, de maneira forte, poderosa e tremenda. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: sacode ela e diga: que bom que você veio, que bom que você veio, porque o que está acontecendo hoje aqui é histórico. Vai ter um antes e depois na tua vida. Desta noite chamada hoje é chuva de testemunho, é chuva de testemunho. Guarda essa data, guarda essa data. Você vai dizer: no dia 13 de setembro Deus liberou uma palavra poderosa. O ministério nunca mais foi o mesmo, o casamento nunca mais foi o mesmo, a família nunca mais foi a mesma, minha vida financeira nunca mais foi a mesma. Você vai contar um testemunho. Escreve esse dia. Pode escrever na agenda, no bloco de notas. Se puder aliviar só um cadinho do compressor, só um cadinho. Porque o compressor aqui é crente. Ele é tipo assim: a gente fala baixo, aí ele fala alto.
porque a gente está falando baixo. Se a gente fala alto, ele começa... Alivia só um cadinho. É só 10 minutinhos. Eu só quero corroborar algo aqui tremendo da parte de Deus. Meu Deus. Meu Deus. O pastor liberou uma palavra sobre a nossa vida financeira tremenda, tremenda. Aí vem o pastor Eduardo e fala da transição, do pão, do resultado. E vem falando que o difícil não é apenas ter o aval para ir, mas é a preocupação de não estar preparado para a travessia. Ah, não, se você não falar que Deus não falou contigo hoje, pelo amor de Deus. E aí o Senhor falou comigo. Lembra que antes de você sair, porque eu tinha preparado uma outra palavra, eu olhei o tema, o poder da palavra, e eu falei, eu tenho uma palavra boa, que combina com esse tema, mas antes de sair de casa, Deus havia falado algo comigo, mas eu havia esquecido. Quando foi na vinda para cá, eu estava aqui ainda preocupada com isso, com aquela palavra, aí Deus veio corroborando, ele disse, por isso que eu te disse aquela palavra. Eu disse, meu Deus, me perdoa, é isso mesmo, é aquela palavra. E que palavra é essa? O Senhor falava comigo, Gênesis 21. Eu vou ler rapidinho para você. O verso que diz assim, é o verso de número 6 em diante. Diz assim, e disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Diga comigo, amamentaria. Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino, e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, uma grande festa. Diga amém por essa palavra. E eu estou ouvindo os pastores ministrarem, e o Espírito Santo ecoando dentro de mim nessa noite, e ele dizendo, o nome do meu memorial. Todas as vezes que Deus queria revelar-se para Israel acerca de uma promessa, como por exemplo quando apareceu a Moisés na sarça, naquele deserto, e Moisés pensou, ao chegar lá e libertar o povo, fazer o que o Senhor está falando, quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem foi o Deus que me enviou, como é que eu vou ter crédito? Eu falo em nome de quem? É tipo isso que ele está dizendo. Como é que eles vão me levar em consideração? O que eu digo para que eles acreditem que realmente é o Senhor que me enviou? Ele diz assim, você vai dizer que o eu sou te enviou a eles. Só que esse eu sou não é um codinome no vazio, não é um apelido de Deus sem sentido, não. É porque essa palavra, quando ele diz acerca de si mesmo, eu sou, ele está trazendo o nome do seu memorial, que é qual? Quando Moisés chegasse lá e dissesse, o eu sou me enviou a vocês, automaticamente todo o povo que conhece a sua própria história, sabe que eles são a descendência de Abraão, imediatamente naquela hora saberiam. Então quem enviou ele para nós foi o Deus de Abraão. Que Deus é esse? Deus de aliança. Que Deus é esse? Deus que não se esquece da promessa, mesmo que ela já tenha passado 400 anos. Que Deus é esse? Deus que não deixa. Que Deus é esse? Deus que permite até ficar abatido, mas jamais destruído. Que Deus é esse? É o Deus que não se esquece daquilo que fala. É o Deus que não muda. Que Deus é esse? É o Deus que vê você com um pão, mas está disposto a não definir a tua história por um momento. Que Deus é esse? Oh, meu Deus, é o Deus que libera tudo que você precisa por intermédio de uma palavra. Então preste atenção, quando ele diz eu sou, esse eu sou não é uma palavra vaga, um apelido para ser firme, não. Essa palavra é uma palavra completamente ligada à história. Se eu pudesse dizer aqui num termo mais no populacho, essa palavra é uma palavra que define o currículo de Deus para os hebreus. Então quem foi que me enviou? Diga que o Deus de Abraão. O que isso significa? Diga que o eu sou. O Deus de Abraão te enviou a eles. E o que significa Deus de Abraão? Deus de Abraão é Deus que faz promessas.
Só que por que Deus, apesar de fazer promessas na vida de tantas pessoas e de cumprir todas as promessas que Ele faz na vida de tanta gente, Ele se destina apenas a dizer eu sou, quando Ele quer se fazer conhecido diante dos seus? Porque o Deus de Abraão não é só Deus de Abraão. O Deus de Abraão, na verdade, é conhecido por todos nós que estamos aqui, mesmo não sendo judeus de nascença. Todos nós que estamos aqui sabemos que o nome que dá testemunho do nome de Deus, ao mencioná-lo eu sou, não significa apenas Deus de Abraão, significa Deus de Abraão, de mais quem? Todo mundo aqui sabe disso, que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, o Deus de Isaac é o Deus de... Então, quando ele é mencionado, automaticamente a menção que é feita a ele está dentro dessas 3 gerações. Camila, Deus abençoou quantas gerações? Todas. E ele abençoa até hoje, mas ele disse que todas as famílias seriam benditas em Abraão, naquela aliança que ele estava fazendo com ele. Isso era uma promessa. Completa para mim aí, rapidão. Isso era uma... Então, quando ele diz eu sou Deus de Abraão, ele está fazendo conexão com essa aliança. E ele está dizendo Deus de Abraão. Então, explicando aqui para você entender rapidamente, Deus de Abraão significa Deus que faz promessas. Só que não é só de Abraão, também é Deus de... E aí significa Deus que cumpre tudo o que promete. E por fim, Deus de Jacó. Então quem é Deus de Abraão? Deus que faz promessas. Quem é Deus de Isaac? Deus que cumpre tudo o que promete. E o Deus de Jacó? Se em Abraão ele faz, se em Isaac ele cumpre, o que é Deus de Jacó? É o Deus que dá manutenção a tudo aquilo que ele já realizou. Deus não te abandona depois que cumpre uma promessa na sua vida. Deus não te dá tchau e vai-se embora depois que ele realiza algo. A maior bênção daquele que recebe uma promessa não é viver a realização da promessa, é viver a manutenção daquilo que ele já fez. Aquilo que nós estamos falando aqui não é uma intenção minha em querer falar com você para tentar melhorar quem Deus é. Deus não precisa de melhor, ele é muito melhor do que tudo que a gente fala. É a própria palavra que diz quem ele é. Agora você vê, o salmista Davi vai escrever alguns salmos, e dentro de alguns salmos ele vai dizer assim, nós somos, e ele nunca diz a geração de Abraão, nós somos, e ele nunca diz a geração de Isaac. Pode ver, ele sempre faz, na maioria das vezes, menção, e incomparavelmente, ao Deus de Jacó. Ele vai dizer assim, nós somos a geração. Que geração? A geração de Jacó. Que salmo é esse de Davi? Todos os salmos messiânicos, ou seja, os salmos em que Davi, ainda que não totalmente dotado da consciência do Messias, mas totalmente inspirado pela profecia, ele anunciava o futuro Messias. Então chamamos de salmos messiânicos. Eles estão inspirados de carga profética que anunciam a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus. E nestes salmos, pode olhar, pode estudar, nesses salmos ele nunca vai dizer nós somos a geração de Abraão, nós somos a geração de Isaac. Ele vai dizer porque ele está falando em Cristo. E quem é Cristo? Cristo é a promessa? Não. Cristo é o cumprimento? Não. Cristo já é a realização completa e a manutenção de tudo aquilo que Deus já tinha determinado para nós. E aí o que Davi vai salmodiar ali? Ele vai dizer, nós somos a geração de Jacó, a geração daqueles que buscam a tua face. O que é isso? Não precisamos buscar as mãos. Por quê? Porque Deus já dispôs aqui tudo o que a gente precisa. Não precisamos buscar os pés, porque graças à peregrinação de Abraão, ele já disse no nome dele, que aonde ele alcançasse com a sua visão, ele daria a sua terra por descendência. E que geração somos nós? A geração dos administradores. Que geração somos nós? A geração daqueles que trazem manutenção a tudo aquilo que Deus já realizou. Então preste atenção nisso aqui. Porque que o autor da carta aos Hebreus, ao trazer a definição da fé, ele não vai falar apenas da espera, mas vai falar sobretudo da certeza. Preste atenção, ele não vai falar só da espera, mas sobretudo ele vai falar da certeza. A espera está associada à sua capacidade de crer. A certeza está associada na certeza de que aquilo que você quer não vai acontecer. Já aconteceu, você só está esperando vir para a tua mão. O que isso significa? E qual é a diferença? A diferença é que tem crente que espera o que Deus ainda vai fazer. Esses esperam mais.
Há outros que não esperam o que Deus vai fazer, eles esperam o que Deus já. Tem diferença? Pergunta para quem está esperando se tem diferença. Então qual é a geração de Jacó? Messianicamente Davi já estava dizendo para todos nós somos essa geração, a geração que reconhece que o que ele promete, ele cumpre. Então aqui nós já mencionamos Deus de Abraão e Deus de... Só que ele diz que nós somos a geração de... Agora entenda sobre travessia, sobre prosperidade, corroborando tudo isso que esses homens de Deus falaram hoje aqui. Quando você olha para Gênesis 21, muito antes do Messias, e muito antes de toda a revelação e inspiração que Deus estava dando a Davi, ele já cumpria isso por princípios. Porque como disse muito bem aqui o pastor Irineu, Deus não muda nem os seus princípios, Deus se move. E o que a gente vai ver aqui? A gente não vai ver Sara andando pela casa vaidosa porque teve Isaac. Isso ela já estava quando estava gerando. A gente não vai ver Sara vaidosa quando ela recebeu a promessa. Pelo contrário, quando ela recebeu a promessa, ela riu de tão absurdo que era. Mas a gente vai ver a Sara maravilhada, andando pela casa e fazendo exclamação. Ela está falando isso de um lado para o outro no dia da festa. Pensa numa mulher feliz, é Sara nesse dia. E o que ela está dizendo? A alegria dela não é isso aqui, ó. Ela não diz assim, eu estou feliz porque Deus me deu um filho na velhice. O que você leu comigo não é ela dizendo que está feliz porque Deus cumpriu uma promessa na velhice. O que ela está dizendo é, eu estou feliz porque quem diria, Abraão, olha isso aqui. O que ela está dizendo é, Abraão, fala a verdade, por essa nem você esperava. Por essa nem você esperava. O que, Sara? O Deus que me deu Isaac, não me deu só Isaac. Ele também me deu o leite. Ela anda pela casa, faz um som aí, meu irmão, bem de festa, de quem está celebrando, porque ela anda pela casa, e eu quero crer que daqui para dezembro vai ter gente em casa exclamando, vai ter gente dizendo, quem diria, infinitamente mais do que a gente pediu, do que ele prometeu, foi o que ele decidiu fazer. Sara anda pela casa dizendo, ei Abraão, quem diria? Quem diria? E aí vem o espanto dela. Não é quem diria apenas que Sara geraria, porque na gestação isso já era visto. Ela disse, Abraão, quem diria que Sara amamentaria um filho na velhice? Sabe o que ela está dizendo? Abraão, gerar tudo bem. Eu tenho para mim que no dia que ela começou a gerar, e a barriga começou a apontar, e ela entendeu que estava grávida, porque ela teve que ver a barriga crescer para entender que estava grávida. Não tinha ultrassonografia, não tinha nada, e o texto diz que ela já havia cessado no costume das mulheres. Então, contrariando toda a lógica de vista natural, quando eu percebo a barriga dela já grande, parece que eu já imagino ela olhando entre as servas mais preciosas. Quem será sua ama de leite? Quem será sua ama de leite? Porque Deus tocou no ventre, e ela não pensa, tocou no ventre, mas não tocou em tudo. A gente tem uma mania de achar que Deus toca na coisa sem tocar na estrutura. E isso é totalmente contrário aos princípios de Deus. Quem é mais importante para Deus, as coisas ou o homem? O Salmo de número 8 diz que o homem é o pináculo da criação de Deus. Então, preste atenção. Diante de todas as maravilhas que existem no mundo, naturais ou construídas, o que é mais importante para Deus? A vida de uma pessoa ou o Monte Everest? O que é mais importante para Deus? A quantidade de água potável na terra ou a vida, a alma de uma pessoa? Isso está claro para a gente em Mateus capítulo 16, verso 24, entre outros versículos que Deus deixa isso claro para a gente através da vida de Jesus Cristo. Tanto é que o texto áureo da nossa salvação, João, ele vai dizer assim, e Deus amou o mundo de tal maneira, só que se esse mundo aqui fosse rios, oceanos, mares e peixes, a primeira coisa que ele tinha eliminado era a gente. Então esse mundo que está falando aqui, não são as coisas, são as... Bata no peito e diga, era comigo. É, amor por você fez ele enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
Entenda isso. A gente tem essa mania de achar, Deus vai tocar uma coisa, vai mexer naquela coisa, e como é que vai ser essa coisa? Aí deixamos de desfrutar o cumprimento da promessa de Deus, porque achamos que não vamos aguentar fazer a transição, a travessia, achamos que não vamos entender o que é prosperidade, aí fica só guardando e fica avarento e limitado, e a gente começa a ficar desse jeito. Ora fica triste porque não tem dinheiro, depois fica preocupado porque tem muito. A gente é assim, uma perturbação. Agora olha o que Davi disse, nós somos a geração de... eu vou me rasgar aqui todinho, hein? Nós somos a geração de... Volta para a casa de Sara e você vai ver. No ventre de Isaac o anúncio de Jacó. Jacó não foi anunciado no ventre. No ventre é anunciado o Deus de Isaac, o Deus que cumpre. É no leite que está o anúncio de Jacó. Diga para mim, qual é o nome da terra da promessa? Canaã. Também é conhecida como o quê? Como o quê? Como o quê? Terra aqui. Eita! Quem era Israel? Antes de ser Israel, qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Abre essa boca, senão eu vou voar do púlpito aí. Qual era o nome dele? E Deus fez ele o quê? Para introduzir o seu povo numa terra que mana leite e mel. Que terra é essa? O que significa mel? Mel é novidade, mas leite é manutenção. Deus está dizendo, eu vou te colocar num lugar onde você não vai esperar cebola sair da panela do resto. Eu vou te colocar num lugar onde você não vai esperar salário atrasado, não vai saber se paga ou não paga, se tem ou não tem. Olha o que Deus está dizendo, o lugar que eu tenho para você, Israel, é uma terra de estabilidade, de garantia, de manutenção. Pega na mão de alguém aí agora, pega na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa, não se preocupe. Diga, não se preocupe. O Deus, abre essa boca, diga, o Deus que deu o filho também dará o leite. Vai ter manutenção. Deus não vai te abandonar no cumprimento daquilo que Ele já te entregou. Fica de pé num salto de glória. Quem vai entrar num nível de estabilidade, num nível de garantia. Eita glória! Rapaz, ela tá boba dentro de casa. Parece que eu vejo ela. Parece que eu vejo, porque mulher quando fica vaidosa, feliz, ela não anda, ela estreia. Abraão, olha ela, quem diria, hein? Nós estamos fazendo a festa do desmamamento, de tanto que esse menino mamou. Responda aí para mim. Faltou leite? Faltou não. Teve que fazer uma festa para declarar o dia que ia encerrar. Porque você sabe como é que é. Se a mãe não corta, o menino vai andando, mamando de pé. Manutenção, estabilidade. Por isso Canaã é uma terra que mana leite antes de manar mel. Porque ninguém aqui é feliz completamente com a novidade se não tiver estabilidade. Você quer ver? Eu me lembro que lá no início da minha caminhada, passando por algumas dificuldades, quando eu comia uma coisa muito gostosa, eu comia com a boca, mas chorava com os olhos. Porque eu pensava assim, poxa, eu queria tanto que fulano comesse isso. Queria tanto porque a pessoa não pode, aí você lembra na hora. Eu não tinha paz, porque eu não podia proporcionar estavelmente aquilo que eu tinha só de vez em quando. Mas quando você tem estabilidade, você desfruta com prazer. Agora diga para mim, o mundo te dá estabilidade de alguma coisa? Irmãos, eu sou de uma época onde dizia, investe na área tal, porque essa área aqui era de carreira. E a pessoa fazia de tudo para aquele concurso, para aquela área, e daqui a pouco o tempo passava e aquilo já não era mais interessante. Até as grandes empresas, as maiores multinacionais, aquelas que contribuíram para o maior PIB da nação, hoje já não são quem 10 anos atrás eram, porque de fato o mundo muda. Tudo é passageiro, menos uma coisa. O que não passa? Céus e terra passarão, mas as minhas
jamais hão de passar. Então você não tem que ter estabilidade na bolsa, você não tem que ter estabilidade no investimento X ou Y. O Senhor está dizendo para mim e para você: quer estabilidade? Cola comigo. Quer estabilidade? Faz uma aliança com Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diante de Deus, gente, eu quase caí da cadeira hoje aqui. Eu virei para o meu esposo e eu falei: amor, eu falei isso anteontem. Pastor Irineu falou algo aqui. Ele disse assim: a verdade, falando da palavra, da escritura sagrada, ele disse assim: a verdade é uma pessoa. Anteontem, pregando em Curitiba, Deus falando comigo, eu liberei essa palavra. Eu disse: irmãos, a verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Vou falar de novo. Isso quer dizer que você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde Deus disse que você chegaria. Está ansioso, está cheio de gastrite nervosa, está com o cabelo caindo, e não é por falta de nada não, é excesso de preocupação, porque você quer estabilidade, Aí tu trabalha e falta culto, trabalha e não ceia, trabalha, só junta no celeiro. Louco, esta noite tomarei a tua alma e o que tu tens, para quem ficará? Agora, em contrapartida a isso, o texto diz: quem anda em sinceridade anda seguro, anda sobre a palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda a sua vida. Quer estabilidade? Se conecta com Deus. Camila! E como é que a gente se conecta com Deus? Está na Bíblia. Quando Jesus disse: eu vou para o meu Pai, um de seus discípulos perguntou a ele: mostra-nos o Pai. E ele diz: ora, até agora tu não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Aí olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer algo que está acima de tudo que você entende como religião. O que eu vou dizer agora não foi pastor que disse, não foi igreja evangélica que disse, não foi católica que disse, não foi padre nem pregador. O que eu vou dizer agora foi Jesus quem disse. E olha o que ele disse. Ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Por quê? Porque Deus não corresponde cor de olho, cor de pele, conta corrente. Deus corresponde sua palavra. Então preste atenção. Tem muitas formas de você estar em Deus, mas só tem uma forma de Deus ver o Filho dele em você. Está na palavra. Se vós estiverdes em mim, então todas estão nele, sim ou não? A Bíblia diz, João 15, nessa passagem que nós estamos falando aqui, tem 2 tipos de vara na mesma videira. 2 tipos de vara na mesma videira. Se não gravou nada do que eu falei, grave isso aqui agora. 2 tipos de vara na mesma videira. A vara que dá fruto e a vara que não. Aí o texto diz que aqui dá fruto, ele faz o quê? Poda para que dê. E aqui não dá fruto, ele faz o quê? E lança no fogo. Corta e lança no fogo. Como é que pode? 2 tipos de vara na mesma videira. Uma dando fruto e a outra não dando. Haja vista que todas estão na mesma videira. Então ele está dizendo: todos estão em mim, mas a pergunta é: eu não estou em todos. E como ele identifica? Eu estou em quem? Em quem tem a minha. A casa que é comparada aqui, está sobre a rocha, vem vento, tempestade e arrebenta com tudo menos com a casa. Ele diz o quê sobre essa casa? Essa casa não ouve só a palavra, ela ouve e pratica. Então não é a quantidade de coisas que você sabe, é a quantidade de coisas que você aguenta praticar que fazem a diferença para você dar fruto, para você crescer, para você prosperar, para você terminar a travessia e etc. Então, corroborando aqui o que os irmãos disseram, veja, tudo isso é sobre estar debaixo de uma palavra. Agora veja, como disse o pastor, e eu repito aqui, está claro na Bíblia, a verdade não é uma história, a verdade é uma história pode ser contada de diversas formas por diversas pessoas, sim ou não?
mas ele é uma pessoa. E como é que a gente sabe que a palavra é a verdade? E a verdade não é apenas uma história, mas é sobretudo uma pessoa. João capítulo de número 1. João vai começar o texto dizendo o quê? No princípio era o verbo. E o que é verbo? E o verbo era... E o verbo estava com... Ele! É a palavra. Então por isso, nós precisamos estar conectados a ele. E aí vamos conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... que dá manutenção àquilo que já realizou. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Deus não vai te dar uma casa com piscina sem dar para você condições de pagar o piscineiro. Está entendendo? Não vai ter filho sem leite. Ou Deus não vai te fazer gerar uma coisa que vai precisar de outro. Entenda o âmbito espiritual da questão. Eu mesmo, minha mãe mesma, foi mãe de leite de um amigo meu que eu chamo de irmão, porque nasceu na mesma época, a mãe dele não tinha leite, a minha tinha, então mamava eu e mamava ele. Entenda o que eu estou querendo dizer? No mundo espiritual, Deus diz que o que planta é o primeiro a... Deus está dizendo, o que eu der para você projetar, é você que vai administrar. É você que vai colher. Então, nesse aspecto que eu estou pregando aqui, Deus está dizendo, você precisa de uma conexão que te dê essa garantia. E que garantia é essa? A palavra. Então eu vou perguntar, qual é a garantia? Você vai dizer a palavra. Porque a única coisa que nos garante num mundo onde tudo é relativo e transitório é apenas a... Então vamos lá, qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você tem? Porque a palavra é a ver? A palavra é a... A palavra é a... E quem é a verdade? Quem é a verdade? Tem como ter garantia sem Jesus? Tem como ter estabilidade sem Jesus? Tem como ter paz sem Jesus? A paz do mundo é passageira. Ele disse, a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz permanente. Então vou perguntar de novo, quem é a tua garantia? Quem é a tua garantia? Vai ficar desconectado dele? Então vai funcionar assim, de pé como estamos. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Camila, vai ter que sair do lugar? Vai. Você vai ter que se mover em direção ao que você diz que acredita, mas ouça para não sair errado. Não são todos que eu estou chamando, presta muita atenção antes de sair do seu lugar. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite, que amam ao Senhor de coração, mas não estão sendo varas frutíferas na videira. Vem na igreja, ouve a palavra, ama a palavra, chora com a palavra, mas na hora de tomar uma decisão, que não é apenas estar em Jesus, mas ter Jesus em você. E a única forma disso acontecer é confessando como Senhor. Não é Camila, não é igreja, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse. Porém, aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam ao Senhor de coração, não fazem com ele uma aliança, não por falta de amor, mas por excesso de vergonha. Aí eu não vou porque eu ainda tenho que consertar minha vida. Aí eu não vou porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E você não faz, e não é porque não quer. Você não faz porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu faço o que, Camila? Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai se conectar, confessando Jesus como seu Senhor. Então para quem é esse convite? Para quem está afastado, para quem está distante. A igreja já começou a entrar em oração pela tua vida, para que vergonha nenhuma te impeça de tomar a melhor decisão da sua vida. Lembra o que disse o pastor Eduardo? Não queira o resultado negativo do é melhor dizer que é um, ou vergonha disso. Não, é melhor estar com um só, mas ter o que multiplicar do que não ter. Hoje você tem essa oportunidade, é o teu pão, para que ele multiplique. Ah, Camila, eu estou desviado há muito tempo. Desviado não frequenta culto. Desviado vai embora e não dá nem tchau. Que desviado é você que uma hora dessa, em plena terça-feira, está aqui dizendo: eita, que Deus está falando comigo. Só que tem que tomar uma decisão. Qual decisão? Estar ao lado de Jesus, no centro de sua vontade. Para quê? Para ter seu nome escrito no livro da vida. Camila, mas eu sinto vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vai vir com vergonha e tudo. Por quê?
A vergonha é passageira, mas sua salvação é eterna. Essa garantia só Jesus te dá. Eu conto 1, a igreja vai entrar em oração agora por essas pessoas, porque eu sei que tem gente aqui hoje, que não eu, não o pastor Eduardo, não o pastor Irineu, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te convencer que o que você procura não é uma porta de emprego. O que vai mudar a tua vida não é um aumento de salário, é a sua conexão com Jesus. Eu conto 2, a igreja intensifica a oração agora. 2,5, quem está assistindo agora de casa, do trabalho, esse convite se estende a você agora. Quando eu disser 3, se você está afastado, se você vem à igreja, se você assiste os cultos, mas nunca se reconciliou, no 3 você vai escrever seu nome no chat e vai dizer: eu estou voltando para Jesus hoje. Eu sou a geração de Jacó e eu vou entender isso como sua confissão pública de fé. 2,5. Camila, sou eu, é você? 3, tira teu pé do chão agora e vem para o altar de Deus. Camila, sou eu. Jesus me trouxe hoje aqui porque Ele quer me ver de volta, porque eu preciso voltar para a sua casa. Eu quero ver você nos comentários aí do chat do culto ao vivo. Se é você, escreva seu nome e diga: eu estou refazendo a minha aliança, eu estou voltando para a casa do Pai. Igreja, levante a mão, levante a mão. Venha, venha, venha. Eu venho como eu sou. Eu venho como eu sou. Se você está com fome,